Muito bem, estamos de volta para a lição 4, onde nós vamos falar da pneumatologia. Existem duas matérias que envolvem a pessoa do Espírito Santo. Uma é a pneumatologia e a outra é a paracletologia. Os teólogos definem a pneumatologia como o estudo da pessoa do Espírito Santo, enquanto que a paracletologia, do Paracletos, descreve a obra do Espírito Santo, que é de consolar, o Consolador divino, Paracletos de Deus. Paracletos, no grego, pode ser traduzido como consolador ou advogado, ou alguém que fala no lugar do outro. Então, nós vamos estudar aqui nessa lição tanto a pessoa quanto a obra do Espírito Santo. Novamente, estamos vendo uma visão panorâmica. Há uma matéria no nível 2 que fala mais especificamente da paracletologia da obra do Espírito Santo. Vamos ao Espírito Santo, Consolador divino. Então, falando do Espírito Santo, a pessoa, e o Consolador divino da sua obra. Algumas vezes você perguntou por que Jesus disse aos seus seguidores: convém que eu vá, e que se eu não for, ele não virá. É que em sua carne ele estava limitado à sua natureza humana, podendo estar somente em um lugar de cada vez. Entretanto, o Senhor sabia que quando o Espírito Santo viesse para substituí-lo, o outro Consolador que ele mandaria da parte do Pai, que já não haveria mais limitações quanto ao tempo que ele poderia ficar e o trabalho poderia se realizar. Assim, através do Espírito Santo, Deus não somente comissiona como uma tarefa, mas também permanece conosco e nos capacita a cumpri-la. Mas o que é isso? Ele veio residir em nós. O Espírito habita em nós. Isso também demonstra comunhão e consolo. Enquanto que o Emmanuel é o Deus conosco, o Espírito Santo é o Deus em nós. Nas lições anteriores, vimos o quanto Deus se interessa pela redenção dos homens. Nesta lição, vamos ver como, na última que passada, vimos também como Cristo amou a cada ser humano e realizou a sua obra e se humilhou à morte de cruz, pagando o preço. Mas nessa lição, nós vamos notar do Espírito Santo, quanto ele atua em nós. Vamos falar de qualidades e personalidades do Espírito. Oremos para que você, nessa lição, entenda o plano e o impacto da pessoa e realização do Espírito Santo com maior significância do que nunca. Quando isso sucede, o seu relacionamento com ele se desenvolve, reflete também seu ministério em favor de outras pessoas. Vamos então ao esboço dessa lição. Primeiro, vamos falar da divindade do Espírito Santo, lição 1, texto 1. Segundo, iremos falar da personalidade, falando da personalidade, a pneumatologia. Terceiro, vamos falar do ministério, a obra do Espírito junto aos incrédulos, como que o Espírito atua. E o Espírito também junto ao crente, e o Espírito junto à igreja. Então, nessa lição, nós vamos localizar na Bíblia acerca da divindade, vamos identificar a pessoa, vamos esclarecer a ação, vamos ver tudo isso nessa lição. Vamos ao texto 1, falando da divindade do Espírito Santo. Em nossas considerações sobre a natureza de Deus, na primeira lição, devemos entender o seguinte: primeiro, Deus é Espírito. Segundo, ele é o único Deus. Terceiro, ele tem personalidade. Quarto, ele é um Deus triuno. Muito importante, triuno, não é três, é um único Deus, triuno. Quinto, ele é eterno. E sexto, ele é imutável. Vemos essas qualidades que se referem igualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As três pessoas constituem de igual glória e de majestades coeternas, visto que na pessoa da divindade ou da deidade confirmam-nos características também ao Espírito Santo.
Vemos aqui eficaz que o Espírito Santo é verdadeiro Deus, possuidor de qualidades distintas da personalidade divindade. A divindade do Espírito Santo é evidenciada em suas características como pessoas da Trindade. Vamos entender essa pessoa da Trindade. Vamos entender as características da natureza divina do Espírito Santo. O Espírito Santo possui características de natureza divina. Por exemplo, ele é eterno, o Espírito eterno, a palavra eterno significa duração infinita. Não tem começo, nem fim, nem qualquer outra limitação. Ele é o Espírito eterno e aparece em Hebreus 9,14. O Espírito Santo também possui características discriminadas abaixo. Ele está presente em toda parte, como onipresença. O salmista indagou: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O Espírito sabe tudo, onisciência. É o Espírito de Deus, conhece tudo. Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. O Espírito também sabe a intenção e intercede por nós. O Espírito também é todo poderoso, tem onipotência, capaz de realizar tudo o que Deus quer sem qualquer limitação. Títulos da natureza divina do Espírito Santo. Observemos, o apóstolo Pedro se dirigiu a Ananias como mentiu ao Espírito Santo, Atos 5. O apóstolo Pedro atribuiu divindade do Espírito Santo, salientou que o Espírito é o Senhor. Nos dias de Paulo, somente a deidade merecia o título de Senhor. De fato, os imperadores romanos, faraós, não permitiam que seus súditos usassem o termo Senhor quando se dirigiu a eles, que adotasse oposição, mas oficialmente a oposição de divindades. Esse costume, que Paulo se referiu ao Espírito Santo como Senhor, está relacionado à sua divindade. Vamos ver associações do Espírito Santo com a natureza divina. A forma batismal, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Note que o nome singular, mas envolve Pai, Filho e Espírito Santo. Isso traz a igualdade da divindade das pessoas. 2 Coríntios também 13:14, ou 13:13, a bênção apostólica, a graça de nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Coríntios 12, também vemos que o corpo de Cristo, como atua, não é? Vemos os ministérios, muitos são os dons, mas um só é o mesmo Espírito, os ministérios, um só é o mesmo Senhor e o Cristo. Deus nomeia ministros para a sua igreja, a fim de ajudar no desenvolvimento, e é o Espírito Santo que capacita esses ministros. É o Espírito Santo que age na vida dos seus ministros. Atos 28, verso 25 a 28, Paulo nos oferece uma compreensão natural que diz que o Espírito Santo proferiu as palavras de Isaías. Palavras, de acordo com o próprio Isaías, foram ditas representando agentes de Deus. Ele atrai os homens a Cristo, ele revela a verdade de Deus, ele nos guia, Romanos 8:14. Gênesis 1 mostra também o combinado esforço do Pai, Filho e Espírito na criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Espírito pairava sobre a face das águas, dando forma, trazendo vida. Então o Espírito está presente. Vamos à coluna A, de acordo com a coluna B. Pelo que o Espírito eterno se ofereceu, aqui tem a ver com a letra D, eternidade. Para onde mirei do teu Espírito? Tem a ver com onipresença, letra C. Porque o Espírito penetra todas as coisas, sabe todas as coisas de Deus. Aqui tem a ver com a onisciência do Espírito. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Onipotência, Atos 1:8. Então, letra A. Então, fica assim, 4:1, letra D, 4:2, letra C, 4:3, letra B, e 4,
4, letra A. Muito bem, assinale com X a alternativa correta. A divindade do Espírito Santo é evidenciada em todas estão corretas. Todas, sua característica, nome, seu relacionamento, obra que ele realiza, todas estão corretas. A passagem do Novo Testamento que mostra a associação do Espírito Santo com outras pessoas da Trindade, a fórmula batismal, a bênção apostólica, a distribuição dos dons espirituais e ministeriais. Todas estão corretas. Vamos ao texto 2, a personalidade. Vamos entender a personalidade do Espírito, os componentes essenciais da personalidade. Há 3 componentes que nós escrevemos como essencial de uma personalidade. Primeiro, o intelecto, que é a capacidade de pensar. Segundo, a sensibilidade, que é a capacidade de sentir. E terceiro, a vontade, que é a capacidade de tomar decisões. Exatamente essas 3 qualidades vão demonstrar uma personalidade. E nós vamos encontrar essas 3 qualidades no Espírito Santo. Por isso dizemos que ele é uma pessoa. A Bíblia ensina com clareza sobre a personalidade do Espírito Santo. Ele pensa, ele conhece a intenção do Espírito, portanto, ele exerce uma faculdade intelectual. Também o Espírito sente. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se ele pode se entristecer, possui qualidade de uma pessoa. Rogo, pois, irmão, pelo amor do Espírito, Romanos 15:30, se ele pode sentir, entristecer, o amor pode sentir, portanto, o Espírito pode entristecer, pode sentir amor, tem sentimentos, o Espírito também pensa. E vemos aqui a outra qualidade pessoal que tem a ver com tomar decisões, a vontade do Espírito. Outros elementos da personalidade do Espírito são eles: associações pessoais, atos pessoais, nomes pessoais, pronomes pessoais e tratamento pessoal. Essas associações podemos ver na fórmula batismal, na bênção apostólica, como já falamos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não é? A bênção apostólica, a graça do Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então podemos notar também outras coisas, como a força, o poder, o vento do Espírito. Bom, tudo isso descreve, são símbolos do Espírito. Não há a menor sombra de dúvida que foi baseado nisso que os apóstolos anciões, o Concílio de Jerusalém, escreveram, na verdade, para seu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor nenhum cargo. Vejamos ainda atos pessoais nas atividades do Espírito. Vemos aqui as escrituras, um pequeno quadro do aluno, ele pode ver na apostila. 2 Pedro 1:21, o Espírito revela, motiva e capacita. 1 Coríntios 2:10, ele sonda. Atos 3:2, ele fala e chama as pessoas ao serviço. João 15:26, ele testifica, ele dirige seu povo, ele ensina, ele intercede por nós. São tantas qualidades do Espírito. Ele reprova, ele nos guia, ele convence, ele glorifica a Cristo, ele nos regenera. Temos que nascer da água e do Espírito. Quanto aos nomes pessoais, não é? Consolador é um dos nomes dele. O Espírito Santo, aquele Consolador, o Espírito da Verdade, são todos nomes que são atribuídos. Ele afirma que ele que revela o Pai. Igualmente, o Espírito revela e interpreta a natureza e a vontade de Jesus. É ele que nos guia no entender das Escrituras. Ele foi chamado de Consolador. Portanto, aquele que nos consola, ele assume essa descrição de uma personalidade sensível. O
o Espírito também foi enviado pelo Pai a pedido do Filho, e ele testemunha em nós, é chamado Espírito da verdade, é chamado Espírito de vida, é chamado Espírito de graça, Espírito de adoção, Espírito da promessa, Espírito da santidade. Ele é consolador, advogado, recebeu então todas essas qualidades. O Consolador também é chamado de Espírito Santo, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, são nomes que são atribuídos a ele. Há também pronomes pessoais a ele para chamar a nossa atenção. Por exemplo, o pronome pessoal masculino ekenios. Ele, no original grego, é usado por Espírito. Tratamento pessoal. O fato de o Espírito ser alvo de tratamento pessoal, a personalidade demonstra que ele pode ser tentado, ele pode ser submetido a teste, pode ser entristecido, podemos mentir a ele, como Ananias e Safira o fizeram, ele pode ser blasfemado, ou seja, falar contra ele, podemos resisti-lo, Atos 7:25, Estevão disse, homens, dura servir, sempre resistir ao Espírito Santo, podemos insultá-lo, o Espírito da graça, Hebreus 10:29, devemos reconhecer a personalidade do Espírito, é importante reconhecer que ele é uma personalidade distinta na deidade. Vemos como ele é digno da nossa adoração, de nossa fé, de nosso amor, de nossas honras. Devemos permitir que o Espírito controle nossa vida. Devemos honrá-lo e glorificá-lo também, porque ele é Espírito de glorificação. Muito bem, vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a B. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aqui mostra sensibilidade. 4:7, letra C, sensibilidade. Qual é a intenção do Espírito? Aqui mostra vontade. Letra B. 4:8, letra B. O mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo a cada um como quer. Aqui mostra o seu intelecto, não é? Do Espírito. Ou podemos dizer a 4:8, intelecto, e o 4b9, vontade do Espírito, como quer vontade. Então fica assim, 4:7, letra C, 4:8, intelecto, letra A, e 4:9, letra B, vontade. Quanto aos elementos secundários da personalidade notados no Espírito, ouça o que o Espírito diz, e o mesmo Espírito intercede por nós. Aqui, ouça o que o Espírito diz, nós podemos notar aqui associações pessoais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos notar aqui associações pessoais, letra C, seria em nome do Pai. Ouça o que o Espírito diz, aqui podemos notar tratamento pessoal. Para tentar o Espírito, Senhor, vós sempre resistis. Atos pessoais, 4:12, letra E. 4:12, letra E. 4... associações, letra C, 4:11, e o 4:10, tratamento pessoal, 4:10. Agora, mas aquele Consolador, aqui, nomes pessoais, letra D. E aquele Espírito da verdade, ele me glorificará. Podemos ver aqui pronomes pessoais. Letra A na 4:14, letra D na 4:13. Vamos então mais adiante, assinale com X a alternativa correta, conforme João 14:16-26, 15:26, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai, letra A pedido do Filho, E também a fim de testemunhar do Filho, para ministrar necessidades, todas estão corretas. São nomes dados ao Espírito Santo que identifica diferentes aspectos, sua natureza e seu trabalho. Aqui todas estão corretas. Espírito da verdade, Espírito da vida, da graça, da adoção, da promessa, da santidade, de Cristo, Deus, Consolador, todas estão corretas. Vamos ao texto 3.
entender o ministério do Espírito Santo junto aos incrédulos. Como já vimos, o Espírito Santo tem um ministério. Ele age juntamente com o Pai e o Filho na obra da criação. Em relação a esse envolvimento, diz Salmo 104:30, envia o teu Espírito, são criados e assim renovas a face da terra. Note o papel do Espírito na manutenção e cuidado pela criação. Quando o profeta Isaías discutia sua infinita grandiosidade do poder de Deus, ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor ou foi seu conselheiro? Isaías 40, verso 13. Portanto, podemos ver essa questão, reconhecer também as limitações da capacidade humana para conhecer os mistérios de Deus, a parte do Espírito. Portanto, só podemos responder a essa pergunta que não podemos compreender muito sobre o Espírito, mas podemos ser tocados e dirigidos por Ele, podemos sentir sua presença da parte de Deus, podemos ver os efeitos do seu ministério e podemos ver alguns efeitos do vento e compreender os mistérios. Apesar de o homem finito não poder compreender a plena extensão das infinitas atividades do Espírito de Deus, podemos examinar algumas áreas nas suas atividades que não são reveladas nas Escrituras. Desvendando através das Escrituras nos fornece o quadro razoável e completo da pessoa do Espírito Santo. Vejamos então o seu ministério em relação a 3 pontos. Primeiro, no mundo incrédulo. Segundo, a tua atuação no crente individual. E terceiro, na igreja. Vamos começar com o Espírito Santo no mundo incrédulo. De acordo com João, capítulo 16, é o Espírito Santo que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence do pecado. Jesus ensinou que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E do pecado, de acordo com Jesus, porque não crê em mim. O Espírito Santo faz com que o homem entenda que é o pecador, quando ele descende de Adão, por meio do qual todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele convence igualmente o pecado da incredulidade, isso é, de não confiar em Cristo como Salvador. Donald C. Stamps explicou que o Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado, a fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade de perdão. Isso constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus como Salvador e Senhor. A convicção não somente desmascara o pecado, mas torna claro: os culpados persistem na prática do mal, se uma vez convicto, é que o pecador faça a sua escolha. Ele também convence da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Sendo um pecador, o homem está sujeito à justiça divina. Mas essa mesma justiça, por intermédio de Cristo, torna-o justo diante de Deus, pela fé, aceitar o Santo Filho de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo revela aos homens a retidão do Senhor Jesus e a nossa falta de retidão. Ele também convence do juízo. O juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ou seja, ele convence os incrédulos do julgamento, mostrando a relação entre a morte e a ressurreição de Cristo. Por um lado, o julgamento do mundo. Por outro lado, Jesus torna-se vitorioso sobre os inimigos, sobre a morte, sobre Satanás e condena a morte eterna. Assim, a cruz significa o pagamento de uma dívida, a penalidade imposta do pecado. O ensino de Jesus sobre o ministério do Espírito leva-nos a concluir que na ausência de nosso Senhor nesse mundo e em favor do Pai, o Espírito é aquele que dá testemunho aos incrédulos. O Espírito convence do pecado, atrai a Cristo, ele ilumina o crente, ele que traz luz para nós. Vamos marcar para certo e para errado. De acordo com João 3,8,
Ainda que não compreendemos todos os mistérios do Espírito, podemos ver o seu efeito e ministério, assim podemos ver os efeitos do vento, certo? A obra do Espírito no coração do pecador é convencê-lo do pecado, de não crer em Cristo, a justiça divina satisfeita com a morte de Cristo, o juízo divino aplicado àquele que não confia no sacrifício de Cristo e não recebe como Salvador, certo? O ensino de Jesus sobre o ministério do Espírito nos capacita e nos leva a concluir que na sua ausência do nosso Senhor, esse mundo em favor do Pai, o Espírito é aquele que dá testemunho aos incrédulos, certo? Vamos finalmente ao texto 4, mistério do Espírito Santo junto ao crente. Vamos considerar duas coisas individualmente. Primeiro, sua ajuda. Segundo, o batismo com ou no Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam e que ele ia mandar um consolador para ajudar. Vamos falar da ajuda. Torna-se, mediante a atuação do Espírito, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Até não sabemos orar. O Espírito também nos torna uma nova criatura. É o Espírito que nos dá poder e recebemos essa nova natureza. O Espírito em nós pode testificar as boas novas, pode nos dar também um poder especial para superar obstáculos. O Espírito também ministra como um mestre, nos ensina, nos faz lembrar. O Espírito intercede a nosso favor. Nós não sabemos orar, mas o mesmo Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos nem o que havemos de pedir. O Espírito também nos guia a uma vida vitoriosa, nos leva a entender o propósito de Deus, a nos sujeitar, a crucificar as nossas carnes, a crucificar a carne e a submeter ao Espírito. O Espírito está envolvido também no desenvolvimento espiritual do crente. O Espírito também dá lugar à nossa vida cristã, produzindo em nós o fruto do Espírito, nos fazendo nascer de novo, nos levando a compreender as coisas de Deus, produz em nós o seu fruto. Um amigo perguntou-nos por que certas pessoas dizem ter um relacionamento íntimo e vangloriam-se diante dos outros de serem muito espirituais, mas ele não podia imaginar que, vangloriando, tivesse que concordar prontamente com ele. Podemos evitar a carnalidade através do fruto do Espírito. Devemos andar, submeter ao Espírito, crucificar a nossa carne para que o Espírito produza em nós o seu fruto. Essas qualidades do fruto que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, tudo isso é o Espírito atuando em nós. Vamos falar também do batismo no Espírito Santo. Sobre esse termo, é o coração pentecostal, escreveu o pastor Estevão Ângelo de Souza. O evento do batismo com o Espírito Santo não deveria surpreender nem confundir os estudantes das Escrituras, pois é uma bênção prometida. Jesus não somente predisse, de modo especial, que o Consolador viria e que nós seríamos batizados. Depois de ressuscitar, Jesus diz, vós sereis batizados no Espírito, não muito depois desses dias, recebereis poder. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e todos foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles e todos começaram a falar noutras línguas. O batismo do Espírito Santo e o sinal distintivo é exatamente esse, falar em outras línguas, como no dia do Pentecostes. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, aí a forma de um vento. Todos esses fenômenos sobrenaturais, impactantes, têm sido para conduzir o homem a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Naqueles dias também encontravam-se em Jerusalém muitos judeus religiosos, que ao ouvirem, viram que esse derramar, ouviam falar das grandezas de Deus. Portanto, o batismo são usadas expressões como derramamento do Espírito. O Espírito é derramado, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Joel 2:28. Batismo,
figurando uma total imersão, algo sobrenatural no Espírito Santo. Em seu dicionário teológico, Cláudio Honor de Andrade dá a seguinte definição do grego bautisma: mergulho, submersão, o revestimento de poder através do Espírito para testemunhar com mais eficiência. Outra palavra usada é enchimento. Quando o Espírito veio sobre os discípulos, todos foram cheios do Espírito Santo. Dava a impressão que pareceu que estavam embriagados, mas esse enchimento do Espírito nos enche inteiramente, nos dá da sua plenitude. Estevão Ângelo de Souza diz: não havia parte de sua natureza que não estivesse dominado pelo Santo Espírito. O intelecto estava iluminado para conhecer as verdades. As afeições estavam purificadas. O desejo das coisas celestes foram invadidos e infundido em profissão. A vontade fora fortalecida para obedecer às instruções do Espírito. Estavam cheios, transbordantes da unção divina. Vamos falar de alguns símbolos do Espírito. Por exemplo, o fogo. O fogo queima as impurezas. A pomba representa a mansidão. O azeite da unção, que era dado aos reis e profetas do Antigo Testamento, sacerdotes, é ungido com a aprovação do serviço. O dom nos enche até transbordar de uma nova vida. Rios de água viva, é o Espírito, é o dom de Deus para nós, sempre fluindo em nós. Selo ou depósito, não é garantia de uma vida eterna. Sopro, vento, é o Espírito que nos dá vida, assim como soprou Deus nas narinas de Adão, e ele passou a ser alma vivente. O sopro de Deus em nós nos dá vida. E vida espiritual. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. A experiência do novo nascimento, operada pelo Espírito, naquele que recebe Jesus como Salvador, tornando nova criatura, dá o nome de, aqui, regeneração. Letra A, regeneração. Em Atos 1, 4 e 8, temos uma ordem, uma promessa de Jesus de nos fazer crer que o batismo do Espírito Santo é uma experiência aqui subsequente à conversão. Subsequente à conversão. Letra B. Conforme Gálatas 5, 22 e 23, as virtudes de Cristo implantadas no salvo pelo Espírito Santo são diferentes aspectos. Aqui é o do fruto do Espírito. Letra C, do fruto do Espírito. Dos fenômenos observados no dia de Pentecostes, continua sendo a distinta evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Letra B, falar em línguas estranhas. Dentre as muitas formas de ajuda que o crente pode receber do Espírito Santo todas estão corretas. Todas estão corretas. Seu ensino, seu poder, todas. Vamos ao último texto 5 dessa lição sobre pneumatologia, a ação do Espírito. O ministério do Espírito junto à igreja. Nesse estudo, vamos ver como o Espírito ministra ao mundo, já falamos disso no mundo, ministra ao crente individualmente. Agora vamos ver como ele ministra no corpo místico de Cristo como um todo. Nos dias do Antigo Testamento, o povo de Deus muito beneficiava do ministério do Espírito Santo, quando ele ungia pessoas para um serviço espiritual ou especial. Porém, no Novo Testamento, esse ministério é evidente através da igreja, específico nos crentes, o qual motiva o ministério do Espírito no Novo Testamento. Por ocasião do batismo de Jesus, João proclamou que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, e como resultado da obra redentora de Cristo, que abriu o caminho para os seus seguidores serem batizados com o Espírito Santo, recebendo assim o Consolador. Então o Espírito é o representante de Jesus. Após sua ressurreição, Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que mandaria o seu Espírito. O Espírito dá diferentes funções para tarefas específicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O Espírito veio
para residir em nós, para fazer morada. E o resultado dessa ação é produzir em nós uma fé e uma experiência com outros. A experiência do Novo Testamento pode conter a presença permanente do Espírito Santo de maneira aceitável. É o Espírito que escreve a lei nos nossos corações, não é? Colocarei um novo coração, darei a vós um novo espírito. Os seguidores de Jesus recebem poder para testemunhar e defender o Evangelho, porque não sois vós que falais, mas o Espírito que fala em vós, declarou Jesus. Essa experiência significativa nos dá o poder para testemunhar da ressurreição de Jesus, com ousadia, complementando. O Espírito controla também a missão evangelizadora. Vemos isso em Atos 13, separa Paulo e Barnabé para a obra que tenho. Ele orienta, mostrou a Paulo numa visão de noite. É o Espírito que nos impulsiona a pregar o Evangelho a toda criatura. Ele age em nós. Paulo e Barnabé foram separados para servir. O Espírito dirigiu os crentes na diferente administração da igreja. Quanto ao comando da igreja, quanto ao governo, conforme as Escrituras, preconceitos humanos naturais, às vezes tenta dividir o corpo de Cristo, mas a liderança do Espírito traz unidade. Mediante sábios conselhos, ele capacita a igreja, como em Atos 15, diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vós nenhuma outra recomendação. Ele orienta, ele nos guia em toda a verdade. Ele dá encorajamento, consolo, ensino doutrinário à sua igreja. Ele identifica a igreja local, como Paulo descreve em 1 Coríntios 7:40. E na carta aos Hebreus, é ele responsável pelo desenvolvimento espiritual que nos leva à maturidade espiritual. Hebreus 12:4-11. Nesse processo de amadurecimento, o Espírito é o administrador da igreja, equipa o crente a dons necessários, age no corpo místico através de dons. Escreveu Paulo que há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito. E também escreveu que a manifestação do Espírito é dada a cada um ao que for útil. Ainda na igreja podemos ver que o Espírito nos dá poder para evangelizar, poder para testemunhar, nos dá sabedoria, nos dá ousadia ou coragem para defender a fé. O Espírito ainda nos dá dons apropriados para servir o corpo como um todo. Também promove dons ministeriais, dons de liderança para dirigir o trabalho cristão. Ele nos dá visão e inspiração para cumprir a grande comissão. Portanto, a igreja deve depender do Espírito quanto à sua vida espiritual. É Ele que dá força, é Ele que dá visão, é Ele que dá eficácia no serviço, é Ele que nos ajuda nos tempos de provação. Tudo carecemos para chegar à maturidade, à vitória. Portanto, louve a Deus pelo seu Santo Espírito, ame a sua presença em sua vida, deseje crescer e desenvolver, tornando-se uma pessoa espiritual. Quer que você seja, sempre conheça a consciência, a presença da pessoa divina que vem habitar entre nós. Seja sensível à sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As suas correções, as suas demonstrações, a cada pensamento, a cada conversa, a sua consciência, sua posição de liderança, sua vida, ser próspero na vida cristã depende de depender do Espírito. Marque agora C para certo e E para errado. Conforme Atos 1, 5-8, após sua ressurreição, o Senhor anunciou aos seus discípulos que eles seriam batizados no Espírito Santo, não muitos após dias daqueles, certo? Os salvos podem conter com sua presença no Espírito Santo, que capacita a viver uma vida santa, certo? Em cumprimento a Marcos 13, 9-11, seguidor de Jesus, não somente receberam o poder para defender o evangelho com sucesso, certo? Atos 3, 2, entendemos que o Espírito ordena a missão evangelizadora e os seus servos aonde deve ir, impedindo de não ir aonde não deve, certo?
Através de sua contínua orientação, o Espírito Santo conduziu a Paulo e apóstolo a dar encorajamento, consolo, ensino doutrinário certo. O Espírito concede à igreja poder para evangelizar, sabedoria e coragem para cumprir a grande comissão certo. Todas aqui estão certas. Vamos à revisão da lição. Relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. O Espírito Eterno que se ofereceu. Aqui é a letra D, fala de eternidade. Para onde me irei do teu Espírito? Letra C, onipresença, porque o Espírito penetra todas as coisas. Onisciência, letra B, na 432. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Onipotência, letra A, na 434. 435, não entristeçais o Espírito Santo. Letra G, sensibilidade. Sabe qual a intenção do Espírito? Letra E, intelecto. E o meu Espírito opera todas as coisas repartindo como quer. Letra F, vontade. Vamos para o marque-se para certo e para errado. A obra do Espírito no coração do pecador é convencer do pecado, de não crer em Cristo, da justiça satisfeita na morte e do juízo aplicado àquele que confia no sacrifício e não recebe como Salvador. Certo. 438. 439, o ensino de Jesus sobre o ministério do Espírito Santo nos capítulos 14, 15 e 16 de João, nos leva a concluir que a ausência do Senhor Jesus a esse mundo em favor do Pai, o Espírito é aquele que dá testemunho aos incrédulos, certo? Conforme Atos 1, 5 a 8, após sua ressurreição, o Senhor anunciou aos seus discípulos que seriam batizados no Espírito Santo após muitos anos, e como resultado disso receberiam poder. Errado, a expressão muitos anos é após alguns dias. 440 errado. 441, o Espírito concede à igreja poder para evangelizar, sabedoria, coragem para cumprir a grande comissão, defender a fé, os dons para servir o corpo, certo? Assinale com X a alternativa correta, a divindade do Espírito é evidenciada, todas, aqui, pelas suas características, nomes, obras, obra que ele realiza, conforme João 14, 16 a 26, 15, o Espírito foi enviado pelo Pai, aqui, a pedido do Filho, a fim de testemunho do Filho, para ministrar as coisas espirituais. Todas estão corretas. 444, a experiência do novo nascimento, operada pelo Espírito naquele que recebe Jesus como Salvador, tornando nova criatura, dá-se nome de regeneração. Letra A e Letra A, regeneração. Em Atos 1, 4 a 8, temos uma ordem de promessa, o batismo é uma experiência. Letra B, subsequente à conversão, quer dizer, após a conversão. Entre as muitas formas de ajuda que o crente pode receber do Espírito Santo estão todas, seu ensino, seu poder, sua intercessão em favor do crente. Muito bem, com isso, meus amados irmãos, nós concluímos a lição de número 4. Agora nós vamos para o teste da nossa lição. Teste, lição 3 e 4, é o teste 2 da matéria doutrinas. Normalmente são 16 questões. Então vamos ao teste 2. Ele começa para pôr certo e errado. Então vamos lá. Número 1. Jesus veio ao mundo para mostrar como é o Deus Pai. Ele incorpora suas características naturais e morais, sua representação visível, posto que Deus Pai é invisível. A primeira questão está certo. Vamos à segunda. Através do milagre da encarnação, Jesus tomou a natureza e a forma de homem. Ao fazer isso, deu expressão às qualidades de Deus, comunicando aos homens, certo também. A terceira, quando Jesus assumiu a natureza e forma humana, sujeitou-se voluntariamente às limitações próprias da humanidade, ocasionando, sentiu cansaço, faminto, sedento, também ficou sujeito a tentações, certo? Então as três primeiras estão certas. A quarta, Jesus aceitava a adoração da parte dos homens como um direito que lhe pertencia, afirmou que honrá-lo era obrigação de todas as pessoas, certo? 4 também está certo. Quinta, Jesus exerceu a autoridade de perdoar pecados, dar vida aos mortos, julgar, ele possuía os mesmos atributos morais e naturais de Deus Pai, certo?
Sexto, o amor de Jesus revelou com maior clareza por meio do seu amor ao Pai, certo? Sétimo, Jesus demonstrou, por exemplo, que o segredo da vida espiritual eficaz depende do íntimo relacionamento com Deus, certo? Então, da 1 a 7 está toda certa. Só colocar a letra A para toda certo. Vamos à oitava. A definição da encarnação de Jesus foi estabelecida nos primeiros líderes cristãos no Concílio de Calcedônia em 45 d.C. Errado. Errado, totalmente errado. Primeiro não é 45, é 451. Segundo, não foi estabelecido somente ali. Então está errado. Oitava errada. Nona, Jesus revelou aos seus discípulos que os deixaria, mas o confortou dizendo: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Imediatamente Jesus identificou: estarei em seu lugar o Espírito Santo. Certo, 9, certo. Décimo, o Espírito convence os homens do pecado, da justiça e juízo, certo. 11, tornando os crentes, mediante a situação do Espírito, recebemos poder para testificar, certo. 12, dos fenômenos observados no dia de Pentecostes, continua sendo a distinta evidência do batismo do Espírito Santo ao falar em línguas estranhas, certo? Então, olha só, da 9, a oitava está errada, mas da 9, 10, 11, 12, todas estão certas. Vamos a 13. Assim, a existência do Antigo Testamento dos crentes pode contar com a presença permanente do Espírito que os capacita a viver vidas santas e servir a Deus de maneira aceitável. Está errada, aqui não há experiência no Antigo, mas sim no Novo Testamento. Está errado o Antigo Testamento aqui, né? Letra 13 está errada. Vamos a 14. O Espírito Santo, segundo a Escritura, controla a missão da igreja, orientando seus servos, devem ir e impede aonde não deve, certo? 15, o Espírito Santo, como um sábio administrador, equipa cada crente com os dons que são necessários para ter a sua função no mundo e no seio da igreja, certo? E 16, o Espírito vem a força, a visão, a eficácia, ajuda em tempos de provações, certo? Então, a 14, 15, 16, certo. A 13 está errada, e a oitava está errada, e o resto está tudo certo. Com isso, concluímos a lição 4 e o teste 2. O aluno deve estudar para a semana que vem a lição 5 e 6. Lição 5 e 6 para a semana que vem, onde nós iremos falar sobre algumas outras doutrinas da Bíblia. Amém? Nós iremos também falar da doutrina do pecado, dos anjos, né, angiologia e do pecado, armatiologia e da antropologia do homem. Muito bem, então estude para a semana que vem, lição 5 e 6, e com isso concluímos e vamos então orar ao Senhor. Pai querido, graças te damos por essa lição maravilhosa, onde aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Abençoa todos os teus alunos e todos aqueles que escutam essa lição. Assim nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Se você não é aluno da ETAD e gostaria de ser, entre em contato conosco para podermos fazer a sua matrícula. Se você só está interessado em aprender, assista às aulas. Se está interessado em adquirir um diploma do curso de Teologia, então sim, entre em contato, se matricule, nós vamos lhe dar acesso às provas, à plataforma da ETAD, para que você estude e aprenda mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, não importa em qual parte do mundo você está, se Europa, Estados Unidos, Costa Leste, Brasil, você pode se matricular no curso da ETAD, estudar aqui conosco, acionar a plataforma eletrônica, fazer os testes, basta entrar em contato conosco. Quem esteve convosco, Pastor Eugênio Piacentini. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.